porque nós vamos conversar agora com um ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete, o Josuel, que chega aqui também. O Josuel estava presente na despedida do Oscar na seleção. Josuel, boa noite, bem-vindo. Sinto muito você estar conosco nesse dia de despedida, mas a gente tem feito essa homenagem aqui ao Oscar, até como disse o próprio filho dele, né? Relembrem e recontem a história do meu pai. Então, você esteve com o Oscar, você estava presente com ele na despedida da seleção e a gente tem contado aqui da obstinação dele no jogo. Traz o seu olhar sobre o Oscar para a gente, por favor. Boa noite, Thaís. Boa noite, Thalita. Ludmila. Desculpa, perdão, me fugi. Ludmila, perdão, fugiu o nome. Obrigado pelo convite, né? A gente realmente fica muito triste por ser esse o assunto, né? Mas a gente fica feliz por ter participado de uma história tão incrível, assim, ter convivido com ele, convivido com a família dele. Embora nas quadras, na parte profissional, ele era bem exigente, ele cobrava bastante e as broncas eram bem sérias, mas era sempre com o intuito da equipe melhorar, da equipe crescer, da equipe continuar concentrada. E isso contagiava os jogadores, era uma cobrança positiva, né? Aquele que conseguia entender essa cobrança sempre tinha êxito, né? E a própria equipe, a seleção, tinha um êxito maior ainda, que era o mais importante. Então eu tive esse privilégio de conhecê-lo como atleta, dentro da quadra, tomar muita bronca, mas ser muito incentivado também, muito valorizado, sempre que joguei com ele, né? E conhecê-lo como amigo, né? Que as pessoas conhecem como atleta, aquele cara que reclama, que está cobrando, reclamando, que está se dedicando. E eu e minha família tivemos a oportunidade de conhecê-lo como amigo, como cara que quer dar risada, que quer contar piada, que quer se divertir, né? Que quer estar curtindo esse momento com os amigos, sempre valorizou muito os amigos, e isso foi muito bom, muito bom. Josué, perdão, a gente ficou aqui durante todo o Hora H falando do legado, falando da grandiosidade dele. Aqui o máximo respeito a todos vocês que vestiram a camisa do Brasil, representando o basquete brasileiro, o mundo afora. Difícil a gente mensurar, mas como é que a gente vai enxergar esse legado do Oscar para essas novas gerações? A gente estava falando da carência do basquete brasileiro. Como é que a gente vai enxergar esse legado gigantesco para as novas gerações de basquete? Cara, é um presente que ele deixou para o basquete, para essa juventude. Um exemplo de dedicação, de que ele usava um termo, né, que assim, ele só não foi o melhor do mundo porque não teve condições, mas ele trabalhou para ser o melhor do mundo. Então, essa dedicação, assim, a garotada nova entender de que fazer o melhor para alcançar o máximo possível. Se vai chegar, é uma consequência que vai acontecer naturalmente, mas você não vai ficar com esse sentimento assim de que, pô, eu podia ter feito mais. Ele nunca teve esse sentimento, ele nunca deixou de fazer porque estava cansado ou porque estava desanimado. Ele vencia todas essas dificuldades e barreiras para alcançar o objetivo que ele tinha, tanto pela seleção, como pela equipe, como pela família. E a história mostra que ele foi muito bem sucedido em tudo isso, né? Sempre alcançando, conforme ia ficando mais velho, mais coisas, mais conquistas iam acontecendo, sempre com a mesma seriedade, sempre com o mesmo foco e trazendo a equipe para esse mesmo sentimento. Josué, você falou agora há pouco na sua primeira resposta das broncas que vocês levavam, até porque você é bem mais jovem, né, que o Oscar, e você já estava ali, como ele já estava se despedindo depois de 5 Olimpíadas, você era da geração mais nova. O que era levar bronca do Oscar? O que ele cobrava? No que ele pegava no pé de vocês? Tudo que tinha de possível para cobrar, ele cobrava.
intensidade, disposição, comprometimento. Às vezes, quando ia para o vestiário, era o pior, né? Porque não tinha espectador, aí ele soltava o verbo. Em alguns momentos, ele dava bronca e falava assim, ó, isso aqui é um monólogo, ninguém vai falar nada. E a gente tinha que escutar o que viesse. E vinha bronca sempre muito sério. Ele, desse jeito militar dele, da família dele, ele cobrava, ele reclamava, mas assim, nunca de uma forma pejorativa, né? Sempre buscando que a equipe melhorasse, que a equipe não se acomodasse com tempo ruim, com fase ruim, mas transformasse essas situações negativas para uma situação positiva. Então, a gente que conseguia entender, levava. É lógico que não era totalmente agradável as broncas, mas a gente que conseguia entender via o lado positivo e produtivo dessa situação. Eu gostei do monólogo, é a reclamação que eu ouço em casa, porque eu digo, tem uma coisa chamada diálogo e tem outra coisa chamada monólogo, quando só eu falo, né? Exato. Agora, vocês conseguiam abstrair o aprendizado das broncas do Oscar? Dava para levar uma bronca e já receber aquilo como se fosse um ativo, uma ferramenta para voltar para a quadra com aquele toque, com aquela bronca? Cara, dava, até porque ele dava bronca e dava exemplo, né? As broncas vinham com exemplo. Aí, ou você fazia porque você entendia, ou você fazia porque você queria matar ele. Então, de alguma forma, ele conseguia te estimular a fazer aquilo que ele cobrava. O objetivo era atingido de alguma maneira, né? Mas, Josuel, totalmente, sempre. Você destacou um pouco do lado da relação dele com a sua família, né? Que você pôde conhecer ele também fora das quadras. Como é que era esse Oscar, amigo, mas sem camisa do Brasil? Cara, um crianção. Criança, queria dar risada, queria contar piada, queria estar junto. Sempre foi. E esse lado muito sério dele sempre ofuscou muito isso, né? Mas a gente teve essa oportunidade, eu e minha família tivemos um tempo de férias com eles lá nos Estados Unidos, foi muito bom. Ele, tipo, largava os filhos, a Stefania e o Felipe largavam na nossa mão para ir passear e confiava e deixava. Então, assim, ele tinha esse lado, ele sempre valorizou a amizade, né? Os amigos, quando ele tinha amigos, eram amigos mesmo dele. E sempre esse lado que poucos viram, de muita risada, muita brincadeira, muita diversão. Das viagens era risada, tirar sarro um do outro. Então, foi bom também. Muito bom ouvir essas histórias também do Oscar dentro e fora da quadra e mais ainda no vestiário, dando bronca para a turma, fazendo monólogo, não tem conversa, não tem respostinha, provavelmente não tinha nem aquela girada de olhar assim, que certamente ele não ia topar. A gente que recebeu aqui, conversou com o ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete, Josuel, que esteve com Oscar Schmidt na despedida dele, na sua 5ª Olimpíada. Meu caro, muito obrigada para você, uma boa noite. Obrigada, Josuel. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Deixo um abraço e sentimentos para a Cris, para o Felipe, para a Stefania, né, que realmente o refrigério e conforto de Deus esteja com eles nesse momento, com toda a família e com todos nós, né, que estamos com esse sentimento de tristeza. Obrigado. Claro, nós fazemos os mesmos votos, meu caro. Muito obrigada.